Dando continuidade à nossa aula, vamos para mais alguns conhecimentos extras da noite, tá? Então, nós vamos para resposta à demanda. Resposta à demanda. Dentro desse conceito de resposta à demanda, que está também dentro de um conceito de planejamento e controle, né? Deixa eu mudar aqui de novo, desculpem. Os conceitos de demanda dependente e independente estão intimamente relacionados a como a operação escolhe responder à demanda, né? Como a operação decide trabalhar mediante o que é solicitado, a demanda vinda do cliente, né? A produção suprir e atender essa demanda. Então nós vamos tratar o quê? De três, três conceitos básicos de tipo de planejamento e controle. São até bonitos porque são em inglês. Resource to order. Estou tentando aqui, gastando meu inglês, hein? Não sei quantos de vocês já ouviram falar sobre Resource to Order. Que é o quê? Recursos contra pedido, tradução. Depois, Make to Order. Desculpem, fazer contra pedido. E por último, Make to Stock, tá? Fazer para estoque. Então são três tipos diferentes de tipo de planejamento e controle e que estão intimamente interligados com o conceito de demanda dependente e demanda independente. Pensando nos recursos contra pedido. Recursos contra pedido. Qual que é a palavra mágica aqui? Recursos. Segunda palavra mágica, pedido, né? Se eu tenho um pedido, isso está ligado com o quê? Qual o tipo de demanda? Demanda dependente, né? Porque eu dependo daquele pedido. Na verdade, eu dependo de algo previsível, né? Então, é o que é a demanda dependente, que tem a ver com previsível. Então, está no contexto da demanda dependente, onde uma operação somente começará o processo de produção de bens ou serviços quando necessário. Necessário o quê? Quando eu tenho previsto, quando eu tenho um cronograma contra um pedido previamente visto, né? Então, cada pedido aciona as atividades de planejamento e controle a organizar a sua produção. Nesse tipo, o foco é obter os recursos somente quando requisitado pelo cliente. Qual exemplo nós podemos ter? Dois exemplos que eu vou tentar pensar, um mais voltado para produto, né, que é o consultor de casas, a casa é o produto, e o outro é o organizador de congresso. O congresso, nesse caso, a gente vai ver como um serviço, tá? Pensando no consultor de casas, ele somente compra os recursos quando ele tem o pedido do seu cliente. Quando o cliente confirma, eu vou fazer. Tá aqui o projeto da casa, pode mandar o pau aí, pode começar. Então, somente nesse momento ele starta o quê? O que a gente chama de insumo, cimento, cal, brita, tinta, etc. Mão de obra, né? Pode ser que ele nem tenha ainda vinculado os pedreiros, os auxiliares, os serventes, né? Os auxiliares, e até mesmo equipamentos, que pode ser bitoneira, enxada, colher, essas coisas todas que são necessárias para o trabalho, para a construção de uma casa, né? Então aqui a gente tem os recursos contra pedido, então você vai comprar, adquirir esses recursos que nós estamos na cimento, cal, brita, até mesmo os recursos que são a mão de obra, né, pedreiros, auxiliares e a bitoneira, que são equipamentos, somente após o pedido, somente quando você tiver de posse do pedido, da dependência desse pedido, de um cronograma aí pré-estipulado e essa dependência do pedido. Organizador de congresso. O organizador de congresso também, ele tem que ter o quê? O local, ele tem que reservar o local, tem que ter palestrante, tem que ter alimentação para esse evento, tem que ter recepcionista e assim por diante. E aí, recursos contra pedido, esses são os recursos que ele precisa. Ele vai o quê? Somente quando o evento, o congresso for fechado, for definido, for chancelado, vai acontecer, tá tudo certo, aí que ele começa a definir o local, pagar pelo local, acionar os palestrantes, fechar com a alimentação, fechar com as recepcionistas e assim por diante. Então, os recursos eles são alocados somente após o pedido, tá? Então, não tem estoque. Em resumo, não tem estoque. Ele pede para executar, já focado no pedido. Aí nós temos o segundo momento, que é fazer contra o pedido. Nesse caso, fazer contra o pedido, a gente pressupõe que existe tá? Ele está no contexto de demanda dependente também, ele depende de um pedido, e onde uma operação somente começará o processo de produção de bens ou serviços quando necessário, após o pedido,
tá? Após quando solicitado. Acho que seria até mais bonitinho, quando solicitado, tá? Então, cada pedido aciona as atividades de planejamento e controle para organizar a sua produção. Neste tipo, o foco é obter os produtos ou serviços somente quando requisitado pelo cliente. Nesse caso, é aceitável que ele parte do pressuposto que tem um estoque. E tem um estoque do quê? Ele tem estoque dos recursos transformadores e dos recursos a serem transformados. Então, basicamente, ele tem um estoque de insumo, equipamentos, tá? E qual que é o exemplo? Uma empresa de equipamentos eletrônicos de alto valor agregado. Então, por exemplo, ele não faz o equipamento de alto valor e deixa em estoque. Não, ele faz somente contra um pedido. Eu trabalhei numa empresa e era nesse formato. Então, ela tinha os componentes eletrônicos, tinha o maquinário, né, disponível e os operadores e todos os funcionários à disposição, né? Então, um certo estoque, mas somente produzia o equipamento de alta potência, de alto valor agregado, equipamento grande, somente após um pedido. Então, só fazia contra pedido. Então, make to order. Então, mediante uma ordem, mediante um pedido que é feito esse produto, da mesma forma o serviço, tá? Então, esse é um segundo momento também voltado para a demanda dependente, tá? Dependente, tá? O terceiro momento é o fazer para estoque. E fazer para estoque vocês acho que já sabem, né? É a demanda dependente também? Não, né? Esse caso é uma demanda independente, né? Está no contexto da demanda independente, onde uma operação começará o processo de produção de bens ou serviços sem pedido prévio, né? Sem você necessitar necessariamente de um pedido do cliente, trabalhando com estoque. Então você cria um estoque para atender o seu cliente de forma instantânea, mas sem necessariamente um pedido dele. Nesse tipo, o foco é obter os produtos ou serviços antes de ser requisitado pelo cliente. E aqui eu citei um exemplo muito similar, que é o exemplo de empresas de produtos eletrônicos de baixo valor agregado. Por exemplo, pendrive. Tá? O pendrive é um baita do exemplo. Então, baixo valor agregado, você já tem um insumo em estoque, você também produz e usa do insumo, usa da mão de obra, usa dos equipamentos para produzir esse produto, tá? E nesse contexto, fazer para estoque, você vai estar fazendo um produto e vai deixar ele em estoque para atender o seu cliente de forma independente, né? Você pressupõe já um histórico, você faz uma previsão de demanda, então você trabalha sem necessariamente o pedido efetivo do cliente. Você faz para estocar e para ter aquele estoque para atender a demanda do seu cliente. Beleza, gente? Sossegado? Então aí nós temos mais um contexto. Mediante esses contextos que nós vimos, eu vou passar para vocês o que? As atividades para o projeto. Sei que talvez vocês já viram isso na live, tá? Mas eu vou aproveitar esse pedacinho final da aula para deixar registrado o que é necessário fazer dentro do projeto. Então vamos colocar em prática no projeto. Como que vai fazer? Tá? Você vai avaliar o contexto da empresa, da sua equipe, né? E definir qual o tipo de demanda dependente ou independente, melhor se enquadra e você tem que justificar. Ó, eu acredito que no meu caso uma demanda dependente ou independente por causa disso. Tem que justificar baseado no quê? Nos conceitos vistos. Da mesma forma, você vai avaliar o contexto da sua empresa, né? Da sua equipe e a resposta anterior que tem tudo a ver, né? Globo e você tudo a ver, não gosto de Globo não, mentira. E definir qual ou quais tipos de planejamento e controle você está usando, né? Vocês usarão e justificar baseado nos conceitos vistos, tá? Na sala de aula, na resposta anterior. Então você vai ter o resource to order, o make to order ou make to stock. Então você vai ter que falar se você vai usar um ou mais de um deles dentro do seu PCP da empresa que você escolheu junto com a sua equipe. Beleza? Espero que tenha entendido. Tá aí. Por favor, trabalho em grupo é muito importante. Essa troca de ideias, as reflexões. Conversem com seus amigos, com seus colegas de grupo. Tirem as suas dúvidas comigo. E vamos para cima. Eu tenho certeza que vocês vão brilhar. E não deixem acumular. Lembra do conselho da bola de neve? Diga não à bola de neve. Já coloque em prática aí e já atualize o seu projeto para entrega, tá? Ainda na aula de hoje. Um abraço, bons estudos, bom trabalho e Deus abençoe.